Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso episódio 19 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, especialmente porque nós falaremos de alguns aspectos pessoais da vida de Camille agora. Eu reservei esse episódio para trazer informações e algum conteúdo sobre o seu relacionamento com os seus irmãos, especialmente a sua irmã mais velha, Berthe, que em português nós poderíamos traduzir para Berta, e o seu irmão mais novo, Ernest Flammarion, que no futuro fundaria uma editora de livros. Então, ele está com 14 anos de idade, o ano é 1856, e nós intitulamos esse episódio Domingos em Paris, porque ele vai nos trazer a informação do que ele fazia aos domingos na cidade de Paris, nos primeiros anos, quando ele lá chegou, como nós já estamos descrevendo nos últimos episódios. Aos domingos, Camille reservava esse dia para sua família. Veja que situação curiosa, que situação familiar. Nós também dedicamos os domingos à família. É muito comum no Brasil que nós passemos os domingos almoçando com os nossos pais, com os nossos irmãos. E assim também Camille, aos 14 anos, fazia. Ele trabalhava o dia todo como aprendiz de xilogravurista. À noite ele estava estudando na escola politécnica, principalmente as ciências exatas. E aos domingos, então, ele gostava de dedicar esse dia à sua família, aos seus pais, à sua irmã e ao seu irmão. E nesse momento, eu vou comentar um pouco como eram os passeios que ele fazia com a sua irmã Berthe em Paris aos domingos. E depois nós vamos comentar um pouco sobre como eram os passeios que ele fazia com o seu irmão Ernest em Paris. E nós vamos ver como eram diferentes esses passeios e o que ele buscava nesses passeios de diferente entre um irmão e o outro. Para nós vermos como é comum essa coisa de relacionamento diferente entre um irmão com um irmão e com o outro irmão. Como eram pessoas diferentes e como ele lidava com isso diferente. E eu gosto muito desses episódios porque a gente traz o lado pessoal da figura Camille Flammarion. Nós todos conhecemos o astrônomo, o cientista, suas obras, mas a sua vida pessoal enriquece muito a nossa exposição, enriquece muito a nossa série O Poeta dos Céus. São informações que nós não encontramos nas suas obras corriqueiramente. E isso nos aproxima dele, nos faz enxergá-lo como humano, com as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas alegrias, com as suas coisas de criança, com as suas coisas de adolescente. Então, com a sua irmã Berthe, eu selecionei algumas frases que ele próprio escreveu, dizendo como eram esses passeios com a sua irmã aos domingos. E essas frases vão ilustrar exatamente o tipo de relacionamento que ele tinha com a sua irmã Berthe, ou pelo menos caminhar nessa direção. A minha irmã Berthe seguia os meus trabalhos e participava de minhas esperanças. Então ela seguia os trabalhos científicos dele, os seus estudos, e participava dos sonhos dele de se transformar em um cientista, um pesquisador, dos seus interesses pelos assuntos psíquicos, pelos assuntos da alma que já germinavam no seu coração. Ela estava mais convencida que eu de minha carreira intelectual. Quer dizer que a Berthe acreditava muito mais nele do que ele próprio acreditava em relação a seguir uma carreira intelectual. Ela via nele, pelo seu esforço, pela sua disciplina, pelas suas leituras e seu estudo, um potencial muito grande de seguir essa carreira intelectual que ele tanto sonhava e que ele queria até tê-la como fonte de sua própria subsistência. E é por isso que ele estava estudando à noite na escola politécnica para conseguir alguma coisa com renda em relação à atividade intelectual. Buscávamos as grandes perspectivas e recordações históricas. Trocávamos ideias sobre a natureza e a humanidade.
Então veja que as conversas com Berthe eram conversas profundas, que giravam ao redor de temas como filosofia, as questões da natureza, as questões das existências, a questão do homem no planeta Terra, das riquezas morais, das riquezas culturais. Eram assuntos muito profundos em relação a esses temas. E Berthe era uma mulher muito sensível nesse aspecto. Ela gostava também desses assuntos. Posteriormente, por volta de 1890, Berthe vai escrever um livro chamado A História de Três Crianças Corajosas, por Berthe Flammarion. E nesse livro ela trará alguns casos da infância desses Flammarion em relação às suas aventuras, às suas dificuldades. Desculpa. E então ela já tinha essa sensibilidade para lidar com a família. Muito embora essas personagens sejam fictícias, nós podemos reconhecer nelas os três Flammarions. E os lugares favoritos que ele ia com a sua irmã Berthe eram justamente os cais do rio Sena, as pontes que cruzavam o rio Sena, a Avenida de Champs-Élysées, ou Campos Elíseos em português, a famosa Champs-Élysées, os arredores do Arco do Triunfo, que tinha um peso histórico muito grande para os franceses, e onde eles discutiam e conversavam sobre esses aspectos históricos. Mas, abrindo aspas para Camille, nada nos atraía tanto como a vista do rio Sena, levando lentamente suas águas em direção ao mar, imagem do curso da vida. Assim era a vida vai passando, os nossos momentos vão passando e vão desaguando no mar da eternidade, no mar da senectude, no mar da vida espiritual. Ele reparava que a Catedral de Paris, que eu assumo seja a Catedral de Notre-Dame, muito embora não tenha certeza porque ele não deixa isso claro, era rodeada das antigas paredes do antigo Hospital Geral de Paris, o Hospital Geral de Paris que contribuiu para a Revolução Médica que ocorreu no século XVII, no século XVIII e no século XIX, que foi uma revolução muito importante, inclusive no controle das pandemias e das pandemias. Esse hospital foi construído às margens do Sena, muito próximos a essa catedral. E essas casas de outro século que também rodeavam a catedral, e ele olhava para a catedral e ele reconhecia nela uma imagem simbólica de uma grande esfinge, parecida com as esfinges do deserto egípcio, dominando a agitação e as misérias humanas ao longo do rio Sena. Olha que imagem poética, né? A esfinge com uma catedral dominando aquela paisagem. E eles mal ousavam falar muitas vezes. Eles ficavam olhando aquelas águas, aquelas imagens, o pôr do sol ali em Paris, refletindo sobre os aspectos profundos da vida e ficavam em silêncio. Às vezes era o que eles mais gostavam de fazer. E abrindo aspas para Camille, os reflexos prateados da lua sobre o espelho em movimento do Sena prolongava a nossa meditação, fazendo brilhar sob nossa vista encantada os fulgores flutuantes da imagem celeste suspensa no infinito. E parecia que lá do alto a catedral observava a vida humana. Veja que poesia lindíssima de Camille para descrever esses momentos próximo à catedral, à margem do Sena, com a sua irmã Berthe. Sob a nossa vista encantada, os fulgores flutuantes da imagem celeste suspensa no infinito. Já era um poeta, já tinha o conhecimento do infinito celestial aos 14 anos de idade. Isso é encantador na figura de Camille, tão jovem e ao mesmo tempo tão poético. Entretanto, os passeios com seu irmão, o seu irmão Ernest, tinham uma outra característica, tinham um outro objetivo e até situações muito engraçadas, onde novamente nós vamos ver o lado pessoal, o lado humano de Camille refletido no seu bom humor, nas suas observações muito lúdicas, muito bem-humoradas e até muito engraçadas. Essas saídas tinham outro caráter, né? Eles visitavam lojas, visitavam armazéns,
visitavam lugares públicos, preferiam lugares de agitação pública, para que eles pudessem se iniciar na vida prática de adolescentes parisienses, interagindo com outros jovens da mesma idade, de ambos os sexos, sexo masculino e sexo feminino, né? E então eles gostavam muito dessa agitação quando ele saía com seu irmão. E o curioso é que certa vez ele nos traz um episódio muito engraçado de que eles frequentavam um lugar onde uma pessoa, um artista de rua, tentava ganhar a sua vida. Só que esse artista é descrito por Camille como sendo uma pessoa muito obesa, e ele carregava na sua roupa, no seu tórax, no seu abdômen, vários bolsos, e a sua função, a função desses bolsos, eram coletar as moedas das doações. Mas ele fazia isso de maneira artística, de maneira circense. Então você doava uma moeda para ele, e ele jogava a moeda para o alto, e essas moedas invariavelmente caíam dentro do seu bolso, de modo que ele ganhava o seu sustento assim. Muito curiosa a situação que ele fala, que era tão surpreendente a habilidade desse homem, que certa vez eles observaram que ele ganhou um bastão, e nesse bastão, na ponta do bastão, ele empilhou dezenas de moedas que foram doadas para ele. E ele então jogou esse bastão para cima com essas moedas, e essas moedas caíram todas dentro do seu bolso. Ele conseguiu recolhê-las todas dentro do seu bolso, ganhando aplausos e ganhando mais doação em moedas para que ele pudesse conquistar a sua subsistência. Camille adorava assistir esse homem e ficava impressionada com essa sua habilidade motora, essa sua habilidade artística. Certo dia, nesses passeios com seu irmão, junto com outros jovens, eles estavam perto da porta de Saint-Denis, em Paris. E ele usa uma expressão muito curiosa que chamou a atenção, e por isso eu trouxe aqui para as nossas conversas. Ele fala o seguinte: o nosso nervo olfatório foi sensibilizado por um cheiro delicioso, por um odor delicioso, que ele logo concluiu tratar-se de odor de biscoitos saindo do forno. Na verdade, a tradução mais correta seria aquele tipo de biscoito que se assemelham muito aos cookies americanos. Então ele sentiu o cheiro e esse odor agradável que o lembrava de outras padarias que faziam bolos deliciosos em Paris. Só que, quando eles reconheceram que ali perto da porta de Saint-Denis havia essa padaria, essa doceria, e eles então foram checar os seus bolsos, eles perceberam que eles tinham apenas uma única moeda que dava para comprar 1/5 de um dos cookies. Só que eles ficaram com a boca cheia de saliva, aquele desejo intenso, e ele nos dirá: éramos 5, e nossos pequenos estômagos estavam unanimamente a fazer as honras à primeira guloseima que se apresentasse aos nossos olhos dentro daquela doceria. Mas os bolsos vazios eram incapazes de comprar aqueles biscoitos. De repente eles elegeram um deles, o mais novo, o mais jovem, para que adentrasse aquela doceria e perguntasse ao seu proprietário se ele não aceitaria vender o cookie pelo valor de 1/5, que eles então distribuiriam entre eles aquele cookie, aquele biscoito dividido em 5 pedaços. O confeiteiro sorriu com uma cara de bonachão alegre, achando aquela situação muito engraçada daquele jovem pequeno pedindo esse favor com a cara de muito desejo, com aquela cara de muita fome, muita vontade, e ele então acedeu com alegria. Camille então cunhará uma frase muito caprichosa sobre esse padeiro, sobre esse doceiro. Estou certo que o confeiteiro deve ocupar hoje um posto de primeira ordem no paraíso das pessoas honradas. Quer dizer que ele achou que ele foi tão bondoso e tão caridoso que ele merecia estar no paraíso das pessoas honradas. Era o ano de 1856. Camille tinha 14 anos.
Seu irmão Ernest estava com 10 anos, e os outros que os acompanhavam tinham as idades variando entre 10 e 14 anos. Mas aquele garoto que foi o mensageiro, que foi o embaixador do pedido, como ele cita com as suas palavras, era o mais jovem deles. Ao lado dessa doceria, Camille reparou que havia um cabeleireiro, um estúdio de corte de cabelo que cuidava do cabelo das pessoas. Mas o que chamou a atenção dele, também eu acho que esse aspecto pessoal vale a pena nós compartilharmos, talvez não tenha nenhuma importância do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual, quando comparamos com as obras de Camille, mas é importante para nós conhecermos o humor de Camille, o seu espírito observador, as características dele como pessoa, que eu acho que enriquece a nossa discussão. Ele observa que esse cabeleireiro decorava as paredes do seu comércio com uma pintura, uma gravura muito grande. E essa gravura retratava Absalom, que era o filho de Davi, era uma personagem bíblica, Absalom, filho de Davi, e Absalom acabou se rebelando contra o seu pai Davi. E ele foi morto, Absalom, por Joabe, que era um general de Davi. Joabe contrariou as ordens de Davi, porque Davi o orientou a não matar o seu filho, apesar de seu filho ter se rebelado contra as suas próprias forças e contra a sua própria família. Então, nesse salão, havia uma foto, um desenho grande de Absalom, com os seus cabelos grandes e compridos, enroscados no galho de uma árvore, e o seu corpo transpassado por uma lança atirada por Joabe, aquele que o havia assassinado. Então, Camille observa essa figura, e embaixo da figura havia uma estrofe de um poema em francês, que quando nós lemos em francês nós vemos que rima, há uma rima nesse poema. Mas na tradução para o português a rima se perde. E esse poema dizia o seguinte: transeuntes, contemplem a dor de Absalom pendurado pela nuca. Ele teria evitado esse infortúnio se usasse uma peruca. Então acabou rimando também, né? A nuca com a peruca. Então essa era uma imagem que aquele cabeleireiro usava para incentivar as pessoas para cortarem os seus cabelos. A imagem de Absalom com seus cabelos enrolados em uma árvore e o seu corpo transpassado pela lança de Joabe. E ele diz que caso ele tivesse cortado seus cabelos, esse infortúnio poderia ter sido evitado. E isso nos traz então a Camille, que ao observar aquela cena, ao observar aquele quarteto, aquele poema, aquela estrofe, ele então cunhará uma frase muito engraçada com a qual nós encerraremos o nosso episódio de hoje. Apesar da minha cabeleira ser comparada a de Absalom àquela época, não entrei para cortá-lo no salão de cabelo engraçado. Não entrei para cortá-la no salão do cabeleireiro engraçado. Camille vai dizer que esses passeios com o seu irmão Ernest eram raros, não aconteciam todos os domingos, que ele preferia os passeios com a sua irmã Berthe e com o tempo com seu pai e a sua mãe. Então por hoje é só, meus amigos. Trouxemos alguns aspectos pessoais, lúdicos, engraçados da vida desse grande astrônomo, desse grande pesquisador francês, espírita, para ilustrar um pouco mais a sua personalidade e o seu relacionamento com seus irmãos. Estaremos de volta em breve com o nosso episódio 20 da série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Um grande abraço em todos, fiquem com Deus.